Fala galera, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023, são 7 horas e 1 minuto. Eu sou o William De Luca, estarei acompanhando vocês hoje aqui no Desperta ICL. Estarei cuidando da casinha de Leandro Demore nessa quarta-feira. Espero que cumpra a missão à altura com a participação de todos e todas vocês aqui no nosso chat, passando já por quem está assistindo aqui com a gente, a Patrícia de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, a Cláudia Proença de Porto Alegre, a Pérsila Márcia de São José dos Campos, o Bruno Teixeira de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o Léo Lima de Goiânia, o Gilberto Rufino de Cachoeira Paulista, São Paulo, o Lucas Pagani mandando um Viva Palestina aqui no nosso chat, a Maria das Graças Godinho de Ubatuba, Maria Santos de Sete Ilhas no Amapá, a Edilma Lúcia de Caicó no Rio Grande do Norte, o Brasil inteiro assistindo, o Brasil e o mundo, né? A Rose Maria mandou um buongiorno aqui, então suponho que ela esteja da Itália. Então, o Brasil e o mundo, o Vinícius Terço de Dublin, na Irlanda, então, confirmando o que eu disse, o Brasil e o mundo despertando aqui com a gente no ICL Notícias a partir de agora, onde a gente passa pelas principais notícias do dia para você começar o seu dia bem informado, sabendo o que de mais importante aconteceu ontem à noite, hoje de manhã, e para ficar ligado nos assuntos que devem ser notícia durante o dia, né? Sempre fazendo uma leitura crítica do que a imprensa, os veículos de comunicação, em especial a imprensa hegemônica, a forma como ela trata os principais temas. Então fiquem aqui comigo, daqui a pouquinho a gente vai ter o ICL Notícias primeira edição, a partir das 8 horas da manhã, comigo, com a Vivian Mesquita e com o Eduardo Moreira, e a gente vai construindo o dia assim com a programação do ICL Notícias, informando você bem, o único canal de notícias do Brasil, um dos poucos canais do mundo, sem nenhum tipo de monetização, um patrocínio que é construído graças ao esforço de todos e todas vocês que fazem o ICL com a gente. Beleza? Vamos lá? Só para passar os principais assuntos que nós comentaremos hoje, o programa vai falar, obviamente, e os próximos dias, infelizmente, serão meio monotemáticos na imprensa mundial sobre o conflito entre Israel e Palestina. A gente tem o vídeo dos primeiros brasileiros chegando ao Brasil, né, que foram repatriados pelo governo brasileiro. A gente tem também vídeos do ministro da Justiça, da Defesa, falando sobre esse auxílio aos brasileiros que estão na região de conflito. Vamos falar sobre o conflito em si, sobre como essa fase mais dura da guerra já tem atingido de forma muito dura os palestinos, né, que já estão sem água, sem energia elétrica, sofrendo duros bombardeios nos últimos dias. Falar sobre o velório e enterro da brasileira, a Bruna Valeanu, que foi encontrada ontem sem vida, infelizmente, lá em Israel. E a gente vai falar também sobre a polarização, então é um tema importante para a gente, sobre como o conflito entre Israel e Palestina também ajuda a alimentar a polarização política aqui no Brasil, entre esquerda e direita, entre progressistas e conservadores. Vamos falar também sobre Mauro Cid e Jair Bolsonaro, vai dar tempo de falar sobre isso também, acreditem, o Mauro Cid com novas revelações sobre suas delações, né? Então a gente vai falar sobre esse tema das delações do Mauro Cid e também sobre mais processos de inelegibilidade do Jair Bolsonaro, pelo menos para isso o Bolsonaro serviu, né? Para a gente poder aprender a falar inelegibilidade sem gaguejar. E no final do programa a gente vai falar também sobre o atentado em uma escola em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Um estudante esfaqueou outros 3 estudantes, um acabou morrendo. Sobre a aprovação do relatório que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo. Foi aprovado ontem o texto na Comissão de Família e Previdência da Câmara dos Deputados, então a gente vai falar também sobre esse assunto, né? A gente vai, inclusive, a gente vai trazer um vídeo da deputada federal Erika Hilton, do pessoal aqui de São Paulo, sobre esse tema. Vamos falar sobre a Braskem e sobre uma decisão judicial. A gente trouxe esse tema amplamente aqui no ICL Notícias, falando sobre a Braskem e sobre como ela, os danos
que a empresa causou em Maceió, nas Alagoas. Então vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre 47 fuzis encontrados em uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse tema e, como sempre, vocês fazem o ICL Notícias junto com a gente aqui. O meu ar-condicionado começou a esquentar, gente. Quem sabe faz ao vivo, dizem, né? Mas aí começou a ficar quente aqui. Então, agradecendo aqui a todos e todas vocês. As pessoas falaram que teve um probleminha aqui. Teve um probleminha no áudio, melhorou, tá tudo certo? O nosso áudio está ok, Ícaro? Agora tá de boa. A Karen Demir falando que o áudio tá bom agora. Aproveitando para agradecer o Ícaro, o meu louro José, que fica no meu ponto aqui acompanhando o programa comigo, que faz a produção aqui do programa. As pessoas estavam reclamando do áudio, mas parece que melhorou. Então tá tudo certo, gente? Nosso áudio está bom? Vocês me confirmem aí no nosso chat. O Ícaro confirmou aqui para mim aqui já no meu ponto, mas agradecendo a vocês que também estão falando aqui no chat sobre isso, né? Vocês fazem o programa com a gente. Melhorou o áudio? Então, bora lá falar agora sobre os principais assuntos do dia, começando esta quarta-feira, véspera de feriado. Amanhã é feriado do dia 12 de outubro, né? O dia da padroeira do Brasil, o dia das crianças, mas a gente tem muita notícia até amanhã. Vamos começar falando sobre a repatriação dos brasileiros? Pode colocar na tela, Ícaro, matéria do G1. Avião da FAB com o primeiro grupo de brasileiros resgatados em Israel pousa em Brasília. Matéria publicada hoje às 4 da manhã pelo Wesley Bischoff e pelo Vinícius Cassella, do G1. Mostra a chegada dos brasileiros. Eu vou mostrar um vídeo da FAB mesmo, para não precisar mostrar o vídeo da Globo. Mas diz que um avião da Força Aérea que resgatou o primeiro grupo de brasileiros que estava em Israel pousou na madrugada desta quarta-feira. O voo saiu de Tel Aviv e durou cerca de 14 horas. A aeronave KC-30 trouxe 211 passageiros. Até domingo, dia 15 de outubro, outros 5 voos devem sair de Israel, do Brasil para Israel, para resgatar brasileiros que estão na área de conflito. Segundo a apuração da Globo News, o governo deu prioridade a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos. Então tá aí o registro do primeiro avião chegando. Tem imagens, você pode tirar da tela aí, Ícaro, só para eu pegar o outro link aqui pra gente. Eu vou rodar primeiro um vídeo, pronto, Ícaro, pode colocar. Um vídeo está aqui no portal Metrópolis, um vídeo do canal Gov, mas legendado pelo Metrópolis. Vou rodar para vocês, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falando sobre a chegada desses brasileiros. Então vamos ouvir, para começar, o vídeo do Múcio. De muitos voos. As pessoas perguntam quantos voos nós vamos realizar. Vamos trazer todos os brasileiros que estão na região. Esse é o primeiro que vem de Tel Aviv, mais o Itamaraty. Já está fazendo contato com países vizinhos para ver se nós deslocamos os outros brasileiros que estão no entorno. O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, todos que desejam voltar, que nós possamos apresentar condições. E quer dizer que o Brasil é o primeiro país a realizar essa operação. Desde sábado, que a aeronáutica está debruçada, temos um gabinete de crise montado aqui, outro em Tel Aviv, para que nós possamos trazer todo mundo em paz de volta para casa. Nós estamos já fazendo uma análise bastante a miúde das possibilidades de resgate do nosso pessoal da faixa de Gaza. Estamos analisando os aeroportos ao norte e nordeste do Egito, com boas possibilidades de atendimento aos nossos brasileiros que estão na faixa de Gaza, assim como o pessoal que está na Cisjordânia. Nossos embaixadores lá, os seus adidos. Temos certeza que, apesar da sensibilidade desta missão, o pessoal da faixa de Gaza e Cisjordânia, temos certeza que traremos todos. Então tá aí o vídeo do portal Metrópolis, né, sobre uma entrevista publicada no gov.br, falando sobre esse esforço brasileiro. Inclusive, hoje de manhã eu estava lendo que outros 2 países aqui da América do Sul, pelo menos, o Paraguai e o Chile, pediram ajuda do Brasil para trazer os seus compatriotas de volta, para trazer os chilenos e os paraguaios que também estão na região, seja na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Palestina ou em Israel. Então, também os outros países da América do Sul também vão pedir o auxílio do Brasil. Vocês viram, o ministro José Múcio Monteiro disse que o Brasil foi o primeiro país a realizar
essa manobra de socorro dos seus compatriotas no exterior. Fica o registro da importância desse ato, já que é isso que o governo pode fazer agora, né? Hoje o Brasil preside o Conselho de Direitos Humanos da ONU, preside também o Conselho de Segurança da ONU, pode fazer diálogos, negociações, pode ajudar com saídas para o fim do conflito, mas o que o Brasil pode fazer de mais importante nesse momento é socorrer os brasileiros, né? Tirar os brasileiros da zona de conflito e dar um suporte às famílias que estão em Israel, que estão na Palestina, e que precisam voltar para o Brasil em segurança. Isso é a coisa mais importante que o governo brasileiro pode fazer neste momento. Eu vou rodar mais um vídeo também do GovBR, postado no portal Metrópolis, um vídeo de um brasileiro, um pastor evangélico que estava no norte de Israel quando começaram os ataques do Hamas. Vamos rodar esse vídeo, Ícaro, desse pastor brasileiro, um dos primeiros que desceu da aeronave KC-30 das Forças Armadas na madrugada dessa quarta-feira. Vamos rodar. A gente só viu pânico e os foguetes estourando, explodindo. Rapaz, glória a Deus, é o melhor lugar do mundo. Os brasileiros não sabem o que é o Brasil. O Brasil é uma terra abençoada, meu irmão. A gente tem que passar por algumas coisas para saber que a gente aqui não tem guerra. Aqui tem desafio. Mas aqui o nosso povo é unido. Eu estou vindo com uma caravana, estávamos no norte quando começou e tudo foi muito rápido, muito assustador, mas na segunda-feira o nosso coração já foi consolado quando a gente recebeu a notícia de que a FAB estaria lá para poder nos resgatar. Foi um resgate maravilhoso, tudo seguro, tudo para a glória de Deus. Quando aconteceu, estávamos na Galileia. Estávamos próximo do Líbano e essa foi a nossa maior preocupação, porque a gente tinha medo que pudesse acontecer algo. Então a gente teve que passar um dia viajando muito tenso, muito preocupado, porque nós íamos passar por alguns lugares e aí ficamos em Jerusalém e aí nós passamos por esse momento terrível, mas graças a Deus chegamos na nação. Os primeiros 10 minutinhos de programa, a gente já tem mais de 1.200 pessoas assistindo, então agradecendo a audiência de todos vocês, lembrando, 6 mil, eu falei porque 1.200, inventei, 6 mil pessoas nos primeiros 10 minutinhos de programa, então uma baita audiência aqui do Desperta, aproveitem para curtir, compartilhar, comentar aqui no nosso chat, ajuda no algoritmo do YouTube e das redes sociais a impulsionar o nosso programa para mais gente, agradecendo a você também que acompanha a gente pela TVT, então um abraço a todos os companheiros, camaradas aí da TVT, que também estão com a gente assistindo o Desperta ICL na manhã desta quarta-feira. Vocês viram aí o brasileiro falando sobre a situação dos brasileiros que deixaram a faixa de Gaza, e que estão deixando a faixa de Gaza e também deixando Israel. O número de brasileiros, Ícaro, pode pôr na tela para a gente aí, matéria da Veja, sobe para 2.700 o número de brasileiros que pedem para ser repatriados. Os dados foram colhidos pela embaixada em Tel Aviv, a maioria de turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém. O número de brasileiros que demonstraram interesse subiu para 2.700. Segundo o protocolo que já tinha sido informado, o Ministério das Relações Exteriores vai acomodar os candidatos em listas de prioridade. Em primeiro momento, são priorizados residentes no Brasil sem passagem aérea. O Itamaraty continua recomendando que os cidadãos brasileiros que possuem passagens e que tenham condição de adquiri-las façam embarques em voos comerciais no aeroporto de Ben Gurion, mas quando isso não for possível, os brasileiros devem procurar o Itamaraty para voltar ao Brasil, né? Tem um formulário online para preencher, para fazer essa requisição. Então fica aí o registro de que o número de brasileiros tem aumentado significativamente pedindo para retornar ao Brasil. Ontem eram mais ou menos 1.200 pessoas, hoje já são 2.700 pessoas, brasileiros, que estão lá em Israel ou na Palestina pedindo para voltar para o Brasil. Falando nisso, matéria aqui assinada pela Fernanda Rovanet e pelo Guilherme Bausa da Globo News em Brasília, matéria que está publicada no G1, fala sobre a situação dos brasileiros na faixa de Gaza. Segundo essa matéria, de ontem à tarde, a faixa de Gaza tem 7 famílias brasileiras com 16 crianças, segundo dados
do governo. A representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, está encarregada de coordenar a missão de retirada desses brasileiros e já há um mapeamento de rota de saída, matéria aqui do G1, dizendo que 30 brasileiros estão na faixa de Gaza, encontra-se em 4 pontos diferentes da região e a representação brasileira, como eu falei, está criando rotas para tirar essas pessoas da faixa de Gaza, da Palestina nesse momento. Para que esses brasileiros saiam de lá, é preciso que seja liberada a passagem pelo lado israelense e pelo lado egípcio, onde eles vão chegar. E isso demanda algumas negociações. Segundo essa matéria do G1, as autoridades israelenses e egípcias já foram comunicadas e receberam as informações dos brasileiros. E logo que o Egito confirme a autorização para que esse grupo cruze a fronteira, os representantes do Brasil deverão avisar as autoridades israelenses e as que estão em Gaza para iniciar a retirada destes brasileiros. Lembrando, gente, a gente fala isso aqui com alguma frequência, a gente falou isso no ICL nos últimos dias com mais ênfase, de que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Os moradores de Gaza, os palestinos ou os de outros países, como por exemplo esses 30 brasileiros, não podem deixar Gaza em hipótese nenhuma. Não existe uma forma de você sair de lá. Você tem 3 autorizações possíveis, né, para doenças graves e que você não possa ser atendido em Gaza, para casos de vida ou morte, de urgência, o que nesse caso de guerra parece que até está suspensa, essa possibilidade, e para alguns comerciantes que podem viajar para a região. Fora isso, Gaza, que é uma pequena faixa de terra, né, que é cercada por Israel pela maioria dos lados e ao sul pelo Egito e também pelo Mar Mediterrâneo na sua porção a oeste, não há como sair de Gaza. Então Gaza é um estado, é um pedaço do estado palestino ao sul de Israel e que é cercado de todos os lados. E quem mora em Gaza não pode deixar Gaza. Então por isso que a gente fala que é o maior presídio a céu aberto do mundo, né? 2 milhões de pessoas moram na região e essas pessoas não podem deixar a faixa de Gaza. Por isso mesmo que a situação humanitária na região é muito drástica, já era antes do conflito, agora com a escalada do conflito deve se tornar ainda mais drástica, né? O fornecimento de água não atinge a maioria, toda a população, e quando atinge não é durante o dia inteiro, a energia elétrica é racionada e também ela não é fornecida durante todo o dia. A dificuldade de acesso à água, a medicamentos, a alimentação, a comida, e agora com os bombardeios, né, israelenses na região da faixa de Gaza, a vida das pessoas está ainda mais difícil, né, ainda mais desumanizada. Então a situação de quem vive em Gaza é muito complexa, por isso mesmo que a gente torce para que o conflito não escale e não aumente, porque a gente sabe que quem vai pagar com vidas humanas, em especial, são os palestinos, né? São os moradores dessa região da faixa de Gaza. Então, é um registro importante aqui sobre essa situação. Matéria do Globo, falando com informações de agências internacionais e da redação do Globo, diz que os bombardeios que atingem de Israel atingem abrigos para civis e até escolas em Gaza, segundo a ONU. Os impactos da ampla contraofensiva de Israel na faixa de Gaza em resposta aos ataques do Hamas têm ido além dos QGs do grupo terrorista. O grupo terrorista, sublinhe-se, termo usado pelo jornal o Globo. De acordo com a ONU, 18 instalações da agência responsável por atender a população palestina foram destruídos total ou parcialmente com os bombardeios israelenses, incluindo 4 escolas que estão servindo de abrigos. Moradores informaram ao New York Times na terça-feira que locais vistos como seguros no passado, incluindo mesquitas e hospitais, agora estão em ruínas. Então, está aqui, o governo de Israel deu 24 horas para a população de Gaza sair de alguns bairros, né? O que a gente sabe que é muito difícil de ser feito nessa região, a gente já falou sobre isso, né? Dificuldade de locomoção dentro de Gaza,
e de acordo com as autoridades palestinas, ao menos 900 pessoas foram mortas e cerca de 168 prédios tiveram suas estruturas danificadas, entre eles 48 escolas e 7 hospitais. As Nações Unidas afirmam que os ataques aéreos israelenses danificaram também instalações de água e saneamento, afetando mais de 400 mil pessoas. Então, como eu estava falando para vocês, a destruição, na verdade, se dá de forma muito mais grave aos moradores dessa região, aos moradores da faixa de Gaza, aos palestinos que vivem na faixa de Gaza, e isso certamente vai ter um impacto muito maior sobre essas pessoas. Aproveitando para agradecer a audiência de vocês, o Bressan dizendo que o genocídio continua, a Mariângela Binardi diz que os palestinos são irmãos sendo dizimados, a Tânia diz que a ONU não serve para nada, onde está a ONU? Cadê? A Rebeca Guimarães pergunta se está tudo bem com o Demore. Está tudo bem com o Demore, ele só não pôde fazer o programa hoje, porque vocês sabem, quando o Demore não pode, tem um compromisso, eu cubro essa participação aqui do Leandro Demore aqui no nosso Desperta ICL. Wesley comentando, a Roseli Dalvanzo da Irlanda, o João Lima dizendo, só passando por essa situação que o brasileiro passa a dar valor ao Brasil. A gente tem muitos problemas, né, João, mas realmente, esse especificamente a gente não tem. A gente tem nossos conflitos internos, nossas guerras civis, né, que afetam também drasticamente as populações pobres, pretas das periferias brasileiras, mas problemas de conflitos com outros países, né? Guerras, o Brasil não tem. O Nandes diz que é um campo de concentração a céu aberto. Então, a situação realmente muito grave dos palestinos, em especial, que estão na faixa de Gaza, sobre essa tragédia que se abate lá na região, né? A gente vai falar já sobre os aspectos políticos, inclusive aqui no Brasil, dessa escalada do conflito entre Israel e Palestina. A gente vai falar sobre as implicações aqui no Brasil, sobre como isso tem repercutido na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores pelo Brasil, de como essa polarização política também se alimenta no Brasil desse conflito entre Israel e Palestina. Mas para fechar o tema especificamente do conflito, eu vou trazer mais 3 matériazinhas para a gente poder conversar. O Correio Brasiliense traz aqui uma matéria sobre o funeral da brasileira morta no ataque terrorista do Hamas, que reuniu uma multidão em Israel. Bruna Valeanu, ela estava na festa próxima à faixa de Gaza, quando foi surpreendida pelo ataque do Hamas. Está aqui a foto da Bruna Valeanu, de 24 anos, que tinha dupla nacionalidade israelense e brasileira. Ela foi enterrada ontem em Israel. Então aqui a matéria fala, aqui está o vídeo o vídeo da embaixada brasileira em Israel. Então a gente tem aqui o vídeo sem áudio mesmo, de 10 mil pessoas se voluntariaram para comparecer no funeral da Bruna Valeanu. Então tá aí as imagens do funeral dela ontem em Israel, né? A Bruna, como a gente disse, tem dupla nacionalidade, tinha dupla nacionalidade brasileira e israelense, e a família preferiu enterrá-la lá em Israel. Então tá aqui o registro. A morte da Bruna foi confirmada ontem no final da manhã. Ontem de manhã a gente tinha trazido a informação da morte do Renani Glazer, né, que é outro brasileiro que morreu nesse conflito, e aí no final da manhã a gente teve a confirmação da morte da Bruna Valeanu. Tem uma foto aqui também, aqui, essa foto aqui está no Twitter do Eilon Levy, de 10 mil pessoas comparecendo ao velório e ao funeral da Bruna Valeanu. Fica aqui o registro. Então a gente presta novamente solidariedade às vítimas, né, de todo mundo, obviamente, mas em especial dos brasileiros. Ainda há uma brasileira desaparecida em Israel. A gente tinha 3 brasileiros até agora
estavam desaparecidos. Só para registrar aqui, Ícaro, a foto da brasileira Carla Seltzer, que continua desaparecida. Ela era mais uma pessoa que estava nessa festa, então não se sabe se ela morreu, se ela foi sequestrada pelo Hamas, ou se ela está desaparecida por algum outro motivo. Então está aqui a Carla Seltzer, que continua desaparecida, né? Como a gente falou, o Hanani Glazer e a Bruna Valianu, os outros brasileiros que estavam na lista, tiveram a morte confirmada ontem, né? Na terça-feira. A gente torce para que a Carla seja encontrada bem, seja encontrada com saúde e possa ser reaproximada da sua família. Então a gente torce para que isso aconteça. A gente presta novamente solidariedade à família das vítimas do mundo todo, em especial das brasileiras. São 7 horas e 25 minutos, a gente está com quantas pessoas assistindo o programa agora? 9.300 pessoas. Continuem compartilhando, continuem fazendo com que o Desperta ICL chegue para mais gente. Daqui a pouquinho, às 8 horas, a gente tem o ICL Notícias primeira edição, comigo, com o Edu, com a Vivian Mesquita, mas a gente vai, ó, tem gente falando que meu som tá baixo, viu, Ícaro? Fica ligado aí que o meu som tá baixo. O Ícaro tá vendo lá para aumentar meu som para vocês. Vocês vão fazendo aqui a nossa correção de problemas aqui. Vocês vão avisando aqui e aí o nosso pessoal do chat vai vendo aqui para que a gente consiga normalizar os probleminhas técnicos que aconteçam. O Noel Soviet diz aqui, Bolsonaro e Netanyahu genocidas. Esse é meu próximo tema, inclusive, para a gente fechar esse tema do conflito especificamente, antes de falar das repercussões do Brasil, matéria do Globo, assinado por Steven Erlanger, no New York Times, mas publicado no jornal o Globo, diz: conflito entre Israel e Hamas expõe dificuldade de Netanyahu em defender legado e popularidade. O Benjamin Netanyahu, né, o Bibi Netanyahu, está quase 16 anos à frente do poder em Israel e vê dificuldades em manter o seu legado por conta, em especial, desse ataque, né? Então aqui a matéria do New York Times traz essas informações. Eu vou passar, eu trouxe esse tema só para a gente falar que a popularidade do Benjamin Netanyahu está muito comprometida. Tem aqui o colunista do Yediot Aronoth, eu espero que o meu hebraico esteja bom, Amit Segal, um dos jornalistas mais próximos do Bibi, como o primeiro-ministro é conhecido, acredita que ele não escapará da culpa por falhar sistematicamente ao tolerar o Hamas e tentar estabilizar Gaza. Vai ser muito difícil ele sobreviver politicamente. E comparou as cenas dos próximos capítulos à queda dos caciques políticos do país após a invasão árabe na Guerra do Yom Kippur em 73. Dito isso, eu vou mudar de janela rapidinho aqui, para o João Miragaia, que é o escritor e editor do site Conexão Israel. O João esteve aqui com a gente no ICL Notícias, primeira edição, ontem, eu acho, anteontem. Minto. Foi no ICL Notícias, segunda edição. O João Miragaia esteve aqui, falou com a gente sobre a situação lá em Israel nesse momento, e ele traz aqui uma pesquisa que foi feita em Israel, dizendo que 55% da população israelense acredita que o Benjamin Netanyahu deveria sair do cargo imediatamente. A pior rejeição, além da rejeição do Netanyahu, é do Ben Gvir, que é o ministro da Segurança Pública. Então aí, o João continua no fio do Twitter aqui, diz que está longe de ser pouco, ainda não houve a investigação sobre sua culpabilidade, o país está em guerra e a população tende a deixar a política de lado nessas horas. Mas mesmo assim, no meio da guerra, o cara que até agora recebia todas as informações secretas e que tem mais experiência em tomadas de decisão do que todos os outros políticos somados, o israelense acredita que ele deveria ser afastado imediatamente do cargo, o Benjamin Netanyahu. Então fica aqui o registro do fio postado pelo João Miragaia. Quem quiser seguir é @JoãoKM no Twitter para acompanhar os tweets do João Miragaia. 7 horas e 30 minutos. Eu vou trazer já as repercussões dessa polarização aqui no Brasil. Vou começar agora, vou ler para vocês aqui mais alguns comentários de vocês.
aproveitando que a gente está com mais de 10 mil pessoas agora assistindo aqui o nosso Desperta ICL. Aproveitando, o Jorge Puga dá bom dia para mim, para toda a equipe do ICL. Bom dia para você, Jorge. João Honorato, Joelma Rosado, quem mais que está aqui? A Cristiane Leal disse que como foi o comportamento do governo anterior na busca de brasileiros e no exterior devido à Covid. Houve toda essa agilidade e interesse? Não houve não, viu, Cristiane? A gente teve, graças a Deus, a gente não tem mais o governo anterior, a gestão anterior comandando o Brasil. Senão era capaz da gente estar entrando na guerra agora, mandando tropa para Israel. Então, por sorte, isso não vai acontecer. A Maria Souza disse que eu sou uma gracinha, você também, Maria, um beijo para você. A Carbentelli dando bom dia pra gente aqui. O Silvio Neto diz, Netanyahu contradiz a lenda de quem tem orelhas grandes ouve aos outros. Silvio, realmente não parece ser eu não sou um especialista em Israel, mas não parece ser uma característica do Benjamin Netanyahu ou de outros sujeitos do tipo. As pessoas estão falando ainda que o áudio está baixo. Será que está baixo? Está melhor o áudio? Vocês me confirmem aí se o áudio melhorou. O Ícaro falou que o áudio está bom. Então, se vocês me disserem aí que não está, eu vou descer lá e ter que brigar com o Ícaro. Mas, aparentemente, parece que o áudio está normalizado. Então, vamos ver se o nosso áudio está normalizado ou não. Aparentemente, está. E a gente vai agora para os próximos temas. São 7 horas e 32 minutos. Vamos voltar a falar agora sobre a polarização. Eu vou te trazer uma dica para vocês. Aqui tem a matéria da Folha de São Paulo falando sobre o podcast Café da Manhã, um dos melhores podcasts para começar o dia. Você pode fazer isso antes do Desperta, né, que ele sai 5 da manhã, eu acho. O podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo traz como tema essa polarização política entre Israel e Palestina, também se refletindo na polarização política brasileira. Então, o episódio de hoje do Café da Manhã da Folha de São Paulo fala sobre como esse conflito repercutiu no Brasil, né? Sobre o presidente Lula ter soltado uma nota falando sobre os ataques terroristas do sábado, dia 7, mas também houve repercussões, por exemplo, do Sérgio Moro, do Jair Bolsonaro. A Carla Zambelli e o Lindbergh Farias trocaram insultos na Câmara dos Deputados. O Guilherme Boulos fez um discurso porque ele tinha feito uma outra fala anterior ambígua em relação ao Hamas, então ele fez um outro discurso, e esse debate também eclodiu nas redes sociais. Então está aqui a matéria da Folha de São Paulo falando sobre isso, sobre esse podcast, né, o podcast Café da Manhã, falando sobre a polarização política. Vou pegar mais 2 links para vocês aqui. Desculpa, gente. Matéria da Jade Abreu e do Vinícius Schmidt no portal Metrópolis de ontem à noite, falando sobre grupos pró e contra Israel e pró e contra a Palestina brigando em Brasília. Então, uma matéria sobre um ato que aconteceu ontem em Brasília, em frente ao Museu da República no Eixo Monumental, pretendia mostrar solidariedade ao povo palestino, porém, militantes de direita ligados ao Podemos causaram uma briga lá, um transtorno. Vamos assistir o vídeo aqui postado no portal Metrópolis. O vídeo diz aí, deixa ele só quer lacrar. O Thiago de Ávila, afiliado ao PSOL, uma das pessoas que estavam no protesto, dizendo para deixarem o cara ir embora, porque ele só queria lá lacrar mesmo, e causar briga e causar transtorno. Então, esse ato lá em Brasília ontem reuniu algumas centenas de pessoas em solidariedade à Palestina. Fica aqui o registro também, na minha modesta opinião, um
lamentável apoio, não sei se foi nesse ato ou em outro ato em Brasília, de pessoas dizendo viva o Hamas, não dá para defender nesse momento. É o ato terrorista que o Hamas promoveu no último sábado, não há defesa possível para isso, mas sim a gente precisa prestar toda a solidariedade e apoio ao povo palestino, que tem sido massacrado sistematicamente nos últimos 70 anos pelo governo de Israel, com o apoio da comunidade internacional quase toda, né? O povo palestino nos últimos 70 anos não tem direito à autonomia, não tem direito ao seu Estado, à sua independência, como havia sido proclamada depois da criação do Estado de Israel. Então fica aqui também nosso registro de como isso é importante. Eu vou trazer mais 2 vídeos de atos aqui, sem a treta. Ícaro, pode colocar na tela também aí o vídeo do portal Metrópolis, vou rodar aqui para vocês. Pronto, a gente pode... Viva a luta do povo palestino! Estado de Israel! Estado assassino! E viva a luta do povo palestino! Estado de Israel! Estado assassino! E viva! O registro do ato lá em Brasília, em solidariedade ao povo palestino. Um ato parecido aconteceu aqui em São Paulo também, eu vou trazer uma matéria do Brasil de Fato para vocês. Mas também ontem aconteceu um ato pró-Israel aqui em São Paulo. Vou mostrar também o vídeo do portal Metrópolis. Ele está aí na tela já, Ícaro. Esse vídeo do portal Metrópolis está aí para vocês, com áudio. O ato foi no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo, e reuniu também centenas de pessoas aqui em São Paulo. O outro ato foi em Israel, mas ontem aqui em São Paulo também. Vou trocar de janela aqui, Ícaro, só para colocar para vocês uma matéria do Brasil de Fato. Aqui, pronto, matéria do portal O Brasil de Fato, assinado por Caroline Oliveira e Geisa Marques, fala sobre um ato que aconteceu em frente ao bar Al Janiá, um bar conhecido aqui da comunidade árabe em São Paulo, e da comunidade progressista também aqui na cidade. Ontem reuniu também algumas centenas de pessoas aqui em São Paulo. É uma luta por justiça, por libertação nacional, diz Palestina, em ato de solidariedade em São Paulo. Está aqui a foto do Brasil de Fato, com as pessoas em frente ao Al Janiá, falando sobre a situação dos palestinos aqui. Fica também o registro aqui para a gente. E aí as repercussões políticas continuaram durante o dia. Vou ver se eu consigo correr um pouquinho aqui, que tem muito assunto para trazer. É só 1 hora de programa, né, gente? Eu estou acostumado com o ICL Notícias, essa primeira edição, que a gente tem 2 horas e meia, aqui 1 horinha, eu só tenho que correr. As repercussões incluíram a demissão, e aqui está a matéria do Metrópolis na coluna do Paulo Capelli: servidor que atacou Israel na web é exonerado na Câmara dos Deputados. Esse é o assessor, o Said Marcos Tenório, vice-presidente da Federação Brasil-Palestina. Ele fez postagens ofensivas contra Israel em meio ao bombardeio terrorista provocado pelo Hamas, que deixou mais de 1.200 mortos. Ele postou essas imagens ontem nas redes sociais. Ontem não, nos últimos dias, no dia 8 de outubro, no dia 7 de outubro. Ele postou algumas imagens nas redes sociais e aí foi duramente criticado. Tem um vídeo também aqui do portal Metrópolis falando sobre esse processo de demissão, sobre a cobrança pela demissão dele e também sobre a demissão do Said Marcos Tenório, que era assessor parlamentar do deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Vamos ouvir essa treta ontem na Câmara dos Deputados. Funcionários quadros da Câmara dos Deputados. Essa foto aqui, ó, dessa jovem sequestrada, estuprada, que está aqui, ele fez o seguinte comentário: isso é marca de merda. Se achou nas calças. Nós fizemos um ofício para a presidência da Câmara, para o deputado Márcio Gerri, aqui, como a gente falou ali, deixando as posições de lado. Um servidor desse não pode merecer trabalhar na Câmara dos Deputados. Estive aqui há pouco, quando teve esse debate iniciado, e ao tomar conhecimento me manifestei aqui,
desta tribuna e também falando com Vossa Excelência. E, de fato, considero o comentário feito absolutamente repulsivo. E não só providenciei a demissão, né, antes mesmo, deputado Altineu, da sua manifestação, como me manifestei nas minhas redes sociais, repudiando o comentário feito numa postagem, reafirmando a nossa posição clara e inequívoca de defesa da paz, de respeito ao povo, de respeito também ao povo da Palestina. Temos sempre que colocar no centro de nossas preocupações a defesa da vida e o estabelecimento da paz. Então tá aí, o deputado federal Márcio Gerri demitiu o assessor Said Marcos Tenório na Câmara dos Deputados. Eu vou trazer esses dois aqui, esses temas eu já passei para vocês. Mais um senador também falou sobre o tema, na coluna também do Igor Gadelha, também no Metrópolis, hoje está dando muito Metrópolis aqui. O Marcos Duval disse que planeja ir para Israel para acompanhar o conflito. Boa viagem, senador Marcos Duval. Que o senhor esteja muito feliz nessa sua empreitada, viajando para o meio de um conflito conflagrado entre Israel e Palestina, né? O senador Marcos Duval disse que pretende, disse na sua lista de transmissão no WhatsApp, que pretende viajar para Israel, em mensagens que ele trocou com uma aluna que é militar do exército israelense. O Marcos Duval diz que é instrutor da SWAT, o Marquinhos da inteligência, o Marquinhos da SWAT. Então, que todo mundo sabe, Marcos Duval, que fazer turismo de guerra dá muito certo para a carreira política, viu? O Arthur Mamãe Falei pode falar com propriedade sobre isso para o senhor, sobre como sempre é uma boa ideia viajar para países em guerra para fazer showzinho político. Então, se o senhor quiser realmente ir para lá, boa viagem, viu? Que Deus te acompanhe nessa viagem para Israel. Vou trazer mais dois temas aqui, eu vou ter que pular uns temas aqui porque eu não vou conseguir falar sobre tudo, porque não vai dar tempo. Teve mais treta na Câmara dos Deputados, o deputado Rogério Correia foi chamado de tchutchuca do Hamas e aos gritos de condena ao Hamas, porque ontem o deputado foi à tribuna para falar sobre uma moção de repúdio a Israel, que foi apresentada por alguns deputados. Vamos rodar esse vídeo rapidinho, que ele é bem curtinho. Correr atrás de eleitor no meio da rua. Isso, para mim, é também ato antidemocrático. Mas isso pode. Isso não leva, evidentemente... Uma questão de ordem, presidente. Presidente. Eu peço... Não, só um minutinho. Eu peço aos deputados que... O deputado Eduardo Bolsonaro estava usando o tempo de líder e não foi interrompido. Então, mas deixa... Cada um faz o seu debate, querido. Obrigado, presidente. Então está aí o registro do deputado Rogério Correia sendo interrompido por bolsonaristas na Câmara dos Deputados. Passar por mais dois temas voando para a gente conseguir falar nos últimos 15 minutos do programa sobre os dois temas. Pode tirar da tela esse, Ícaro, por favor. Ícaro, você está aí conosco? Pode tirar esse quadro da tela, Ícaro, por favor. Isso, meu anjo, obrigado. Teve ânimos acirrados no Brasil inteiro falando sobre isso. Eu vou puxar mais um tema sobre essa polarização política. Uma matéria do jornal O Tempo, de Minas Gerais, assinado por Manuel Marçal, diz que Lula evita chamar Hamas de grupo terrorista e é criticado nas redes sociais por isso. Matéria de ontem à noite, atualizada hoje de madrugada. E aí eu vou explicar para vocês porque que eu trouxe esse tema, né? Nas redes sociais desde ontem tem causado muita polêmica esse tema, né? Do presidente Lula não ter se referido ao Hamas como grupo terrorista e não ter mudado a classificação do Hamas como grupo terrorista por parte do governo brasileiro. Aqui a matéria do jornal O Tempo fala sobre isso, né? Sobre essa polêmica de que o presidente Lula teria tratado o Hamas não como grupo terrorista. Mas eu falo isso para trazer outro tema aqui da CNN. O Aloysio Nunes, que não é petista, né, não é de esquerda, não é progressista, né, do PSDB, diz que o Brasil segue a ONU sobre o Hamas, não tem por que alterar a posição, diz chanceler Aloysio Nunes. Então, só reafirmando o motivo pelo qual ele deu entrevista à CNN ontem, o Aloysio Nunes, ex-ministro das Relações Exteriores,
disse que essa decisão do presidente Lula está acertada em seguir a posição da ONU, que não classifica o Hamas como um grupo terrorista, por isso não há motivo para mudar essa classificação nesse momento. Lembrando que nos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro não houve mudança nesse status. O Jair Bolsonaro não mudou nem o Hamas e nem o Hezbollah para grupos terroristas aqui no Brasil. Então fica o registro de que isso também não foi alterado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Lula não fez essa alteração e o argumento, segundo o Aloysio Nunes, desculpa, gente, segundo o Aloysio Nunes, esse argumento é correto. Porque ele segue as orientações da ONU em relação a isso. Faltando 15 minutinhos para terminar o programa, vamos mudar de pauta para falar sobre outros temas importantes. Agora falar sobre Jair Bolsonaro. Aproveitem, deixem o like de vocês, compartilhem, façam um programa junto com a gente, porque esse programa só existe graças a todos e todas vocês. Então, fica aqui o registro da participação de vocês aqui com a gente. Quase 12 mil pessoas assistindo o Desperta na manhã dessa quarta-feira. João Silva, Ale Barros, a Márcia Pereira diz que é preciso ter coragem para ir contra a corrente, agir como gado é mais fácil. Ana Maria, o José Roberto Malman, o Alan Smith dizendo que o ano atualmente só tem bravata. Atualmente não, né? Tipo, normalmente é assim. O Rafael Dumed, a Leila Regina, a Larissa Franco, diz que se Israel não é um grupo terrorista porque o Hamas seria. O Rogério Gonçalves diz, por que a direita não chama Netanyahu de terrorista, de genocida? A Ivanilde comenta aqui com a gente, a Cláudia Moraes, o Pedro Vasconcelos diz que é importante a gente se solidarizar com as vítimas, procurar se informar e mais importante, achar uma solução para o conflito. Esse é o mais importante de tudo, Pedro, a gente colaborar com a solução, né? Obviamente essa solução não vai partir da gente, mas que o Brasil possa participar desse processo de solução. Vamos lá para mais alguns temas. O TSE iniciou sessão para julgar 3 ações sobre irregularidades de Bolsonaro nas eleições de 2022. Matéria da Fernanda Vivas no portal G1. Na terça-feira, o TSE começou a julgar as ações contra o Jair Bolsonaro e o Braga Neto. A sessão vai ser retomada no dia 17, na próxima terça-feira, por conta do feriado. E já falaram relator do caso, os autores de ação e os advogados de defesa. São 3 ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu candidato a vice, o Braga Neto. Esse tipo de ação, se considerado procedente pela corte, pode levar à inelegibilidade de 8 anos, ou seja, Jair Bolsonaro já está inelegível. Antes que vocês perguntem, não acumula, né? Então se ele for 4 vezes condenado a 8 anos, ele não vai ficar esse tempo todo inelegível. São 8 anos só e as penas vão correndo ao mesmo tempo. Então o máximo que ele vai ficar inelegível são 8 anos. Vocês viram que eu não fiz a conta de 4 vezes 8, né? Porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas. 32, diz o Ícaro aqui do meu ponto. Obrigado, Ícaro, por não me fazer passar vergonha, que eu já passei na frente de mais de 13 mil pessoas assistindo o Desperta ICL na manhã desta quarta-feira. Ainda a matéria, dessa vez do Portal 360, a defesa do Bolsonaro pediu a separação das ações do TSE, o pedido, né, para que essas 3 ações sejam julgadas de forma separada e não de forma conjunta. Então o Tarcísio Vieira, o advogado do Bolsonaro, fez esse pedido para que as 3 ações sejam investigadas de forma separada. Solicitou a individualização das ações e diz que os processos não estão maduros para irem a julgamento. Última matéria do Poder 360 sobre isso, o MP eleitoral se manifesta contra a nova condenação de Bolsonaro. O vice-procurador eleitoral, o Paulo Goné Branco, que é um dos candidatos à PGR, a virar Procurador-Geral da República, apresentou um parecer contrário à condenação das 3 ações de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Goné, ele não encontrou o indispensável conjunto de requisitos para se infligir a pena de inelegibilidade. Então o pedido do Goné é esse, para que Bolsonaro não seja condenado nessas 3 ações. Fechamos esse tema do Bolsonaro.
Desculpa, gente. O tempo está muito maluco aqui em São Paulo. A tosse vem. Passamos sobre esses temas, eu vou passar rapidinho também sobre matérias do Globo falando sobre Mauro Cid. Está aqui matéria do Reinaldo Turolo Júnior, Mariana Muniz e Eduardo Gonçalves no jornal O Globo, dizendo que a PF investiga relato de Mauro Cid sobre a atuação de Bolsonaro na elaboração do decreto golpista. Militar contou que o ex-presidente pediu alteração em texto que previa a prisão de autoridades e novas eleições. A defesa do Bolsonaro diz que não teve acesso ao material. A gente certamente vai falar sobre esse tema agora no ICL Notícias, primeira edição, que começa às 8 horas com a Vivian Mesquita, com o Eduardo Moreira e comigo, e com o Rodrigo Viana também. E aí, essa matéria do jornal o Globo fala que a polícia investiga o relato do Mauro Cid de que o Bolsonaro atuou diretamente na discussão do documento. Ou seja, o documento era apócrifo, ninguém sabia onde veio em Brasília, ele apareceu em Brasília e aí, segundo os bolsonaristas, ninguém sabia de nada, mas o Mauro Cid, e isso é o que a PF está investigando agora, diz que o Bolsonaro teria agido na alteração dessa minuta golpista, o que coloca mais uma digital do Bolsonaro, como se não tivessem digitais o suficiente, nessa tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro e todo esse processo golpista que antecedeu desde o final das eleições do ano passado, que culminou no dia 8 de janeiro. Registro aqui da matéria do G1 sobre este tema. Temos 8 minutinhos, vou passar por mais 3 temas. Primeiro deles, rapidamente, falando sobre um adolescente que morreu esfaqueado num ataque numa escola particular em Poços de Caldas, Minas Gerais. Não vou rodar o vídeo para vocês, o vídeo é muito chocante, mas a escola Dom Bosco registrou um ataque de um adolescente contra outros adolescentes ontem à tarde. 4 adolescentes foram esfaqueados e um deles, de 14 anos, morreu após esse ataque. Outros 3 alunos ficaram feridos, 2 deles continuam em estado grave. A PM afirma que o autor do ataque esfaqueou os 4 jovens próximo ao portão do colégio. As vítimas têm, né, já que só um deles morreu, entre 13 e 15 anos, então está aqui o registro. Esse adolescente seria ex-aluno dessa escola onde esse ataque aconteceu. Então fica aqui o registro desse ato gravíssimo de um ataque em uma escola em Poços de Caldas, Minas Gerais, dessa vez um ataque à faca, né, um esfaqueamento. A gente vai passar sobre esse tema também no ICL Notícias, primeira edição. Braskem é condenada pela justiça a indenizar Alagoas por afundamento de solo. O juiz derrubou o bloqueio de 1,1 bilhão de reais em contas da petroquímica. O valor da indenização ainda vai ser calculado. Vitória do povo de Alagoas contra a Braskem. A gente tem uma série sobre isso, feita brilhantemente pela Heloísa Vilela, aqui no ICL Notícias. Vocês podem acompanhar a nossa plataforma de cursos lá, que a série está disponível para vocês, falando sobre esse caso, mas a justiça derrubou um bloqueio nos bens da Braskem. A decisão foi proferida ontem, na terça-feira, pelo juiz José Carlos Manso, da 16ª Vara Civil de Maceió. Então derrubou esse bloqueio dos recursos da Braskem, e aí eles terão que pagar uma indenização cujo valor ainda não foi calculado, mas vai ter que pagar pelas obras de infraestrutura, evacuação forçada da população, equipamentos públicos na área e perda de arrecadação tributária. Então, registro feito, faltando 6 minutinhos para terminar o programa. Eu vou passar por um tema que eu ia mostrar um vídeo, mas não mostrarei. Eu mostrarei um vídeo só do Luan Borges. Ontem, 3 homens foram presos com 47 fuzis na Barra da Tijuca, condomínio de luxo, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O armamento seria enviado para traficantes e milicianos que controlam as comunidades do estado. Seria uma casa alugada. Tem um vídeo do Luan Borges, está aqui a matéria do jornal O Dia do Rio de Janeiro, que esses homens foram presos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Zona Oeste onde vocês sabem, a Barra da Tijuca, onde os 4 médicos sofreram um atentado, né, um ataque na última semana. Falamos longamente sobre isso aqui no ICL. E esses homens ontem foram presos pela polícia lá no Rio de Janeiro. Tem um tweet do Luan Borges aqui que mostra as imagens são da Polícia Federal aqui no Twitter, desses fuzis, a maioria deles desmontados, mas alguns montados, e os equipamentos para montar esses fuzis lá nesse condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
eu ia passar esse vídeo, não vou passar, mas vai ficar a dica para vocês aqui do J. Marques no Twitter, @JMarquesRJ, falando sobre isso, né, que nenhum tiro foi disparado nessa ação. Não vou conseguir mostrar o vídeo porque não vai dar tempo, mas é importante a gente lembrar, né, nas comunidades, nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, a abordagem não é exatamente essa, né, a abordagem é bem diferente do que acontece nesses condomínios de luxo. Vamos para o último tema do programa. Antes de começar o nosso ICL Notícias primeira edição, vou aproveitar para agradecer as mais de 13 mil pessoas que estão vendo o programa agora, para vocês compartilharem e comentarem para que a gente chegue a mais gente e que a gente possa fazer juntos o ICL Notícias com mais gente. Ontem a Comissão de Família e Previdência na Câmara dos Deputados aprovou um PL que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É isso, você não está em 1917, você não está em 1930, você está em 2023 e a Câmara dos Deputados, essa comissão, aprovou o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A matéria está aqui do Estadão, assinada pela Isabela Alonso, e ela faz um apanhado de especialistas sobre esse projeto. Um projeto que apensou, juntou vários projetos diferentes e que foi aprovada nessa comissão da Câmara dos Deputados. Vai passar pela CCJ ainda, pode ser que caia, e vai passar pelo plenário, mas especialistas dizem que esse projeto é inconstitucional, ou seja, mesmo que ele seja aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai ser derrubado no Supremo Tribunal Federal, porque o projeto não é constitucional. E para fechar o programa, eu vou deixar vocês agora, nesses 3 minutinhos finais, com um vídeo da deputada Érica Hilton, do PSOL aqui de São Paulo. O vídeo tem 3 minutos exatamente, onde a deputada fala sobre esse projeto inconstitucional que foi aprovado na comissão. Com isso, eu me despeço de vocês aqui do Desperta ICL. Vou correr aqui para baixo para o nosso estúdio para fazer o ICL Notícias primeira edição junto com a Vivian e com o Eduardo Moreira e com o Rodrigo Viana a partir das 8 horas. Fiquem aqui, assistam um vídeo importante agora da Érica Hilton e na sequência começa o ICL Notícias primeira edição. A gente se vê daqui a pouquinho. Já tudo foi dito aqui, não temos mais nada a dizer, já enfrentamos o fascismo, a transfobia, o ódio, as atrocidades todas que são ditas. Agora mesmo é dizer que pelo menos saímos daqui com os nossos corações aliviados. Não aliviados pela farsa, pela barbaridade e brutalidade que ocorreu aqui, mas aliviado pela força que o movimento LGBTQIA+ mostrou a essa casa, estando aqui nas audiências públicas, acompanhando as comissões, aliviados porque acreditamos na democracia, na justiça social, e que o Brasil é muito maior do que estas vozes barulhentas que pregam ódio e intolerância. Agora este projeto terá a possibilidade de tramitar em espaços que de fato queiram discutir com seriedade aquilo que está tratado neste projeto. Este projeto não ficará sendo tratado como uma cortina de fumaça para mascarar a pura e única brutalidade, ódio, crueldade da parte de vossas excelências. Nós não teremos mais que ouvir os discursos religiosos em desrespeito aos religiosos desse país, porque aquilo que é dito aqui, eu já disse e repito, não é a voz dos cristãos do Brasil. Aqui está os fundamentalistas, aqui estão aqueles que querem pregar o ódio se utilizando da Bíblia, se utilizando de Jesus Cristo, para dizer que ele compactua com essas intolerâncias e com essa brutalidade. Quando, na verdade, o pastor Henrique Vieira, em suas falas brilhantes, já não demonstra a fraternidade, a solidariedade, o amor que Cristo nos ensinou e não o ódio que é pregado aqui. Me assusta que parlamentares estejam mais preocupados com o casamento LGBT homoafetivo do que com as notícias graves que saem semanas após semanas de líderes religiosos que estupram os seus fiéis, que mexem com meninas nas suas igrejas. Aí isso a gente joga pra debaixo do tapete. Isso não é antinatural. Isso é normal. Isso a gente não fala, porque afinal são nossas igrejas, é o nosso patrimônio, porque é isso que os fundamentalistas fizeram nesse país, transformaram a fé em patrimônio. Aí nós não temos que combater. Nós temos que destruir família. Nós temos que perseguir amores. Nós temos que revogar direito. Isto é uma farsa. Isto é uma palhaçada. Isto é ridículo. Mas vossas excelências ficarão com cara de tacho, que é a cara que vossas excelências merecem no final de toda essa história. Porque a democracia haverá
haverá de vencer. A Constituição haverá de vencer. O amor e a resistência LGBTQIA+, como já venceu em tempos sombrios, também vencerá essa farsa e ficarão marcados na história. Aqui foi aprovado. Que bom que saia da mão desses fundamentalistas que disseram, ninguém mais, não vi pastor, bispo, etc., falando contra a LGBT. Os próprios estão nessa comissão falando contra a LGBT. Além de uma farsa hipócrita, medíocre, este projeto terá a oportunidade de ser debatido com seriedade e sobre a luz da justiça, da Constituição e da democracia. Olá, sou Caio Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 chaves para libertar você de uma vez das dívidas. E dentro desse 8 chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá. Você já ouviu falar em Noam Chomsky? Very pleased to have this chance to meet with you. Leonardo Boff? A opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social e da libertação. Marilena Chauí? A questão da violência e do autoritarismo da sociedade brasileira e a nossa dificuldade para ser uma democracia. Esses e outros grandes nomes do conhecimento do Brasil e do mundo estão no ICL. Acesse o site, clique em Quero Ser Membro e tenha acesso a mais de 200 cursos.